que é a maneira que você enxerga o mundo, a história que você conta pra ti mesmo e ao mesmo tempo conta pros outros. Tá. Por exemplo, é como se eu tivesse um senso de eu e a maneira que você me enxerga é de acordo com a máscara que eu mostro, sabe? Tipo, você não tá me vendo completamente aqui, você tá vendo só o que eu tô te mostrando nesse momento. Você não consegue saber como eu sou com a minha mãe, como eu sou com a minha namorada, como eu sou com meus amigos, porque pra eles eu mostro uma outra faceta minha. Eu sou tudo isso, mas nesse momento estou uma parte só. É como se agora você estivesse me olhando e ao mesmo tempo a maneira que eu te olho é diferente, no sentido de que os arquétipos de persona seriam formas de enxergar o mundo e ao mesmo tempo a forma que o mundo me enxerga, como se fosse óculos mesmo. Por exemplo, agora estou usando óculos, bom, tirei. A maneira que você me enxerga muda, mas a maneira que eu te enxergo também muda. Então, por exemplo, uma pessoa com o arquétipo do guerreiro ativo enxerga o mundo como algo a ser conquistado, e as pessoas que vivem com ela enxergam ela como alguém superativo, hiperativo, que está sempre fazendo algo. Digamos que apareça o arquétipo do mago nessa personalidade, uma pessoa mais introspectiva, que fica sempre buscando um outro lado da realidade, e as pessoas que enxergam ela também enxergam ela de certa forma. É como se o nosso ego fosse o ator, entende? O ator. E as máscaras seriam as personagens que esse ator desempenha no grande teatro da vida. Uma maneira de explicar seria isso. Mas e daí existe uma relação saudável com isso? Tipo, tu pode ter uma relação, sei lá... Tipo, tem arquétipo que é melhor, tu tá conectado com ele, tu assumir ele, ou outro que é pior? Quando a gente fala de personalidade, arquétipos de personalidade, não existe nenhum que seja bom, nenhum que seja ruim. Todos são duais. Tudo na natureza é dual, na verdade. Tudo é como se fosse um polo, assim. Tudo é equilibrado. Tudo tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Depende muito da circunstância em si. Geralmente o que acontece, como eu falei antes, a gente tem a nossa sombra, o lado inconsciente. Geralmente esse arquétipo, quando aparece na nossa personalidade, ele está na sombra, no sentido de que a gente não tem consciência sobre ele. Entende? Tipo, a gente não tem consciência do papel que a gente está exercendo na vida do outro nem na nossa. A gente não tem consciência do personagem que a gente está sendo. Mas é possível ter. É possível ter, conhecendo os arquétipos. Conhecendo isso e fazendo um trabalho de introspecção sobre tudo. Sabe? Porque muitas vezes a gente fica... Alguns chamam de frequência arquetípica. Geralmente essa frequência arquetípica é falada no marketing. Ou é falada enfim, branding pessoal. Mas geralmente a gente fica agindo de uma maneira e a gente esquece que existe toda uma potencialidade de agir de outra forma na realidade. Então, se eu sempre quero ser guerreiro e impor minha verdade nos outros, calma, cara, talvez dá um passinho pra trás e percebe que tudo bem querer conquistar o mundo, mas você não precisa impor a tua verdade sobre os outros. Se você sempre se faz de coitado e, poxa, eu queria que alguém cuidasse de mim, o órfão no caso, né? Sempre buscando algo, é uma forma de ver o mundo. Digamos que você está numa entrevista de trabalho, por exemplo, e aí o cara que vai te contratar pergunta o que você pode ajudar na empresa, ou qual que é a tua busca com esse trabalho. E aí você responde assim, não, senhor, eu quero esse trabalho porque eu preciso alimentar meu filho recém-nascido, preciso ajudar minha esposa. E agora a mesma pergunta, você fala, não, eu acredito que eu posso trabalhar nessa empresa porque eu consigo ajudar de tal e tal forma, em tal e tal local. É uma maneira de se portar, na realidade, entende? Você usou um outro aspecto teu. Por mais que você esteja sofrendo naquele momento, que você consegue transparecer um outro lado da tua personalidade. A chance de você ganhar o trabalho se colocando mais proativo é muito maior do que se colocando como se o trabalho fosse um favor para ti. Então, digamos que um favor para mim seria o órfão. A proatividade, o guerreiro, por exemplo. Entende? Nesse sentido. Mas tem como conscientemente fazer isso, tipo, e existe como eu... Como é que eu vou dizer? Porque quando se fala de arquétipos, assim, essas coisas, parece que é um conteúdo, na minha opinião, que beira o místico. E existe uma maneira, tipo, de eu ativar isso dentro de mim, assim, sei lá, uma meditação. Não, cara, o que tu diria que é? Ativar por meditação, pra essas coisas aí, é papo bobo aquelas coisas de TikTok que aparece, tipo, arquétipo da Cleópatra, arquétipo do cisne. Isso não é assim, tá ligado? Quando a gente fala desse tipo de arquétipo de personalidade, é relacionado ao processo terapêutico onde você traz consciência sobre ti mesmo. E aí o que acontece? Você começa a encarar a vida de outra maneira. Isso tudo tá muito correlacionado à maneira que você enxerga a vida. Tipo,
Eu enxergo a vida como algo que acontece comigo ou algo que eu também posso influenciar para melhorar, sacou? Quando eu consigo ter esse entendimento de que a vida é algo que eu posso agir e melhorar, eu me transformo em herói ou heroína da minha história. E agora eu posso, por meio desse me transformar em herói ou heroína, assumir responsabilidade e aí exercer algo no mundo. Quando eu consigo assumir responsabilidade, eu posso controlar a minha personalidade, entende? A personalidade, quando eu falo aqui, não é a personalidade, aquela personalidade, os tipos de personalidade, é a maneira que eu me porto no mundo. E você consegue ter uma leitura, a persona no caso, exato. Aí sim, trazendo consciência. Mas só por meio do conhecimento. E tu acha que isso é uma ferramenta, tipo, útil, assim? Tipo... Como é que eu vou te dizer? Uma pessoa que tem esse conhecimento pode vir a ter mais sucesso do que uma que não tem. Sim, uma pessoa com esse conhecimento tende a ser mais persuasiva. Ela, não no sentido negativo da palavra persuasão, onde faça o que eu quero. Manipular. Não nesse sentido. Mas ela consegue passar melhor a informação que ela quer passar. No sentido aqui. Estou falando agora pra ti, certo? Pro pessoal que tá assistindo. Agora eu estou usando, digamos assim, dominando um arquétipo chamado mago. Se eu tivesse aqui, da mesma forma, falando exatamente o que eu tô falando, num tom mais alegre e com uma camiseta branca ou com uma camiseta florida, entende? Eu estaria te passando uma outra mensagem. E ao passar essa outra mensagem, a maneira que você recebe essa mensagem muda também. Por eu entender que a melhor forma de eu passar essa mensagem que eu tenho para passar, para conversar tanto com o teu inconsciente quanto com a tua mente mais subjetiva, é me portando dessa maneira, eu me porto dessa maneira, portanto. Entende? Apesar de dentro de mim também ter a potencialidade de falar isso aqui tudo brincando. Entendi. Sacou? Só que a mensagem que eu quero passar agora, para que esse assunto seja entendido, é essa. Condiz mais com esse meu lado, com esse meu lado mais sério, mais quase, Mas tu acha que, tipo, o conhecimento sobre isso, tipo, te permite assumir qualquer um desses arquétipos? Tipo, isso exige o quê? Um treino? Exige um... Cara, não é bem assumir, é mais referente a você ter domínio sobre ele quando ele aparece. Porque muitas vezes a gente tá inconsciente, entendeu? Tipo, a gente tá inconsciente e agora algo aconteceu comigo, eu começo a me fechar e poxa, eu preciso ser salvo daqui, eu preciso que alguém faça algo por mim. Você começa a entrar, o arquétipo do órfão começa a vir à tona de maneira inconsciente. Mas quando você tem consciência sobre esse lado da tua personalidade, esse lado mais frágil, digamos assim, você consegue acolher, digamos, por um tempo, esse arquétipo, essa parte da tua personalidade que aparece, e aí melhorar. Porque você trouxe consciência e entendeu a ti mesmo. No fundo, tudo que a gente está falando aqui é sobre trazer consciência para ti mesmo.